Será que você é ganancioso? Será que você conhece alguém, alguma pessoa que seja gananciosa? Até que ponto a ganância é boa? Até que ponto a ganância é ruim? Como ela pode atrapalhar a nossa vida? Como que ela pode atrapalhar os nossos investimentos? Como que ela pode ser prejudicial ou benéfica na nossa trajetória? Eu quero conversar com você a respeito disso porque às vezes a gente observa em notícias, né, pessoas que fazem coisas absurdas por ganância. A gente vê pessoas que acabam passando a perna no sócio da sua empresa por ganância, né? Pessoa que acaba fazendo algum furto, algum assalto, algum roubo por ganância, ou a pessoa acaba até tirando a vida de uma outra pessoa por alguma herança ou para adquirir algum bem que ela não tem por ganância. E eu quero te falar que isso não vem de agora, isso não é de agora, isso já existe há muito tempo. Inclusive, eu estava lendo um livro que eu já li ele umas duas, três vezes, Heróis, Deuses e Monstros da Mitologia Grega. E ele fala uma história muito bacana que mostra a que ponto que a ganância pode chegar e como ela pode ser inadequada, como ela pode ser prejudicial para a nossa vida. É uma história muito legal, eu quero compartilhar ela com você, que eu tenho certeza que você vai gostar, assim como eu gostei bastante. Ele conta uma fábula que é a história de Midas. Midas era um rei e esse rei ele era apaixonado por ouro. Para ele a coisa mais importante que tinha na terra era o ouro e para ele apenas os ricos, apenas os dignos deveriam ter acesso ao ouro. Tanto é essa crença dele que ele ficava enfurecido com o deus Apolo que era o deus do sol, por estar oferecendo os raios do sol para toda a humanidade. Ele dizia que todas as pessoas não eram dignas de receber os raios do sol, porque os raios do sol se pareciam com ouro, eram dourados como ouro. Então, na cabeça de Midas, apenas os ricos deveriam receber a luz do sol. E aí, um dia, ele foi dormir e Apolo apareceu para ele em um sonho. Os deuses apareciam em sonhos para os mortais, para os seres humanos. Então ele apareceu para Midas e disse: Midas, os outros deuses querem que eu lhe puna, que eu lhe dê uma punição. Mas como eu sou um deus benevolente, eu sou um deus que não sou maldoso, eu não vou te dar essa punição. Eu vou te dar uma bênção. E aí, quando Midas acordou, ele foi no jardim da sua casa e ele olhou a sua filha brincando no jardim, com várias rosas que tinha ali no jardim. E ele ainda lembrava um pouco daquele sonho, do que ele tinha conversado com Apolo. Então ele tocou em uma rosa. Imediatamente essa rosa perdeu aquela leveza das pétalas e ficaram pesadas porque essa rosa havia se transformado em uma rosa de ouro. Mas ao mesmo tempo ela também perdeu o seu perfume. Então aquela abelha que estava na rosa acabou voando e foi tentar picar o Midas. Falou: você transformou a minha rosa em algo que eu não conheço, né, que é ouro. Foi tentar picar Midas e a abelha se transformou também em ouro. Tudo que Midas tocava se transformava em ouro. Antes de eu continuar a história, eu quero te perguntar: o que você acha? Que isso é uma bênção ou uma maldição? Tudo que Midas tocava virava ouro. Então Midas ficou maravilhado com aquilo e ele saiu tocando as rosas e percebeu que todo o jardim estava virando um jardim dourado, um jardim de ouro. E a sua filha veio correndo e falou: papai, papai, o que está acontecendo com o jardim? E aí o Midas pergunta para a filha: não está bonito o jardim, filha? Não está maravilhoso o jardim? E a filha responde: não, não, está horrível. Está duro, sem perfume, as borboletas fugiram, as abelhas fugiram, tudo fugiu, né? Não existe mais a beleza que tinha. E aí o Midas
foi conversar com a filha, tentar acalmá-la e passou a mão no cabelo dela e falou: não, filho, o jardim está lindo. E o que aconteceu? Transformou a sua filha em uma estatueta de ouro. E ele olhava para a filha e ele percebeu que a filha, olhando para ele, transformada em ouro, as lágrimas que corriam no seu rosto se transformaram em ouro que caíam no chão, gotas de ouro que caíam no chão. E aí, será que isso foi uma bênção? Para Midas, até agora, sim. Ele dizia: eu não posso perder tempo com isso, com a filha. Não posso perder tempo com isso. Eu vou ter que sair transformando tudo em ouro porque isso é mais valioso para mim. E ele foi voltando para o castelo dele e ele ficava maravilhado chutando as pedras que apareciam no caminho e via que cada pedregulho que ele chutava se transformava em pepita de ouro. Só que ele teve um cuidado. Ele pensou: eu não posso tocar em nenhum dos meus criados porque eu preciso deles para me servir. E ele tocava no garfo, o garfo ficava um garfo dourado de ouro. Tocava numa mesa, a mesa se transformava em ouro. Mas o dia foi passando e ele ficou com fome. Ele pegou uma maçã, colocou na boca e sentiu uma coisa mais dura. Quando ele olhou, a maçã tinha se transformado em ouro. Então ele pensou: ok, eu não vou tocar na maçã então, eu vou pegar com um talher. Ele pegava o alimento, quando colocava na boca, quando o seu lábio, quando os seus dentes, quando sua língua encostava no alimento, aquilo se transformava em ouro. Agora ele começou a ficar preocupado. Agora ele começou a ficar com medo. Porque todo alimento que ele colocava na boca virava ouro. E aí ele pensou: eu não vou poder comer nada, porque se eu colocar qualquer alimento para dentro, aquilo vai me matar, vai se transformar em ouro e vai me matar. Eu não posso beber água, não posso beber vinho, não posso beber leite. E ele ficou extremamente assustado. E agora, como que ele ia fazer? Só teve uma solução: pedir perdão para Apolo. E aí ele pediu perdão, foi no sonho, pediu perdão, falou: Apolo, por favor, eu não quero mais. Eu aprendi a lição. E Apolo atendeu o pedido dele. Ok, Midas, eu vou tirar essa bênção que eu te dei, que foi transformar tudo em ouro, que é aquilo que você mais gosta, mas eu vou te dar um castigo. Você não terá mais as suas orelhas. Agora, no lugar delas, eu vou colocar orelhas de burro. E quando Midas colocou a mão, sentiu que havia orelhas longas e peludas. Apolo havia transformado as orelhas do Midas em orelhas de burro. Então Midas agradeceu e disse que ele estava feliz com a decisão de Apolo, porque pelo menos agora ele poderia se alimentar, poderia ficar farto dos alimentos e que nada mais se transformaria em ouro. E aí ele teve uma ideia, que era colocar um chapéu para esconder as orelhas de burro, mas ele tinha que mostrar para alguém que era o seu barbeiro, porque tinha que cortar o cabelo de vez em quando. E aí ele falou para o barbeiro, falou: barbeiro, você vai cortar o meu cabelo e você vai ver uma coisa que não é comum em mim. E aí ele viu que tinha as orelhas de burro e falou: mas se você contar para alguém, a única pessoa que sabe disso é você, e se você contar para alguém, eu vou te decepar a cabeça. E claro, o barbeiro ficou com medo, mas por outro lado ele era um fofoqueiro, língua solta, que não aguentava guardar segredo. Mas ele guardou de medo. Mas aí um dia ele foi, cavou um buraco, colocou a boca no buraco e começou a falar: o rei tem orelhas de burro, o rei tem orelhas de burro, o rei tem orelhas de burro, dentro do buraco. Mas ele falando ali à beira do buraco, os juncos acabaram ouvindo isso, de que o rei tinha orelha de burro, e um fala para o outro fala para mais um, aquele fala para mais dois, dois falam para mais quatro,
E assim a história se espalhou por todo o reino de que o rei tinha orelhas de burro. Quando o rei ficou sabendo de que todo mundo estava falando sobre isso, ele chegou e disse para o barbeiro: como eu lhe prometi, eu vou te decepar a cabeça. Mas aí ele pensou: ah, como eu fui perdoado por Apolo, eu também vou te perdoar. E acabou perdoando o barbeiro e não decepou a cabeça dele. Logo depois disso, Apolo apareceu e disse: Midas, você finalmente aprendeu a lição. Eu não vou te deixar mais com a orelha de burro. Eu vou te devolver as orelhas que você tinha, as suas próprias orelhas. Então, Midas foi perdoado e depois de um tempo ele contava essa história para a neta dele de que tinha transformado a filha em uma estatueta de ouro, e aí ele dizia que ia fazer a mesma coisa com a neta, tocando os cabelos dela, e aí a netinha ficava com medo, ficava assustada com essa história. O que isso nos mostra? De que a ganância pode nos matar ou nos deixar muito, muito envergonhados. Será que o que você faz por mera ganância ou pensa em fazer vai valer a pena pelo resultado? Na grande maioria das vezes, para não dizer 100% das vezes, não vale. E também trazendo para os nossos temas aqui, investimento, finanças, educação financeira, não tenta acertar aquela açãozinha que vai te deixar milionário. Não tente fazer operações que te levem à ruína. Faça o básico bem feito e não tenha pressa. Você deve ter percebido que na história de Midas, tudo que ele sempre desejou, no final se transformou numa enorme maldição. Então, às vezes você tenta acertar esse ponto X e isso pode te destruir. Destruir a sua reputação, destruir o seu patrimônio. Faça o básico bem feito e tenha sucesso nos seus investimentos.